Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at ipvanish.com/audio. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e para este episódio estou aqui com o meu Fantastic Four. É ou não é, Basso? Verdade. Nossa, a gente tá na mesma formação do Fantastic Four, né? Eu só topo se eu pudesse ser o Coisa. Nossa. Tá bom, quem que vai ser o Pedro Pascal desse episódio, então? Nenhum de nós tem o gabarito pra isso. Infelizmente não vai rolar. Bem, vocês que estão aí do outro lado já ouviram essas duas vozes que vocês provavelmente já conhecem. Se não conhecem, estão errados. Então passem a conhecer agora, que são nossos grandes amigos, o Rodrigo e o Telo. Como é que vocês estão, amores? Olá, amores. Muito obrigado pelo convite. Uma delícia voltar aqui. Faz tempo, né, gente, que a gente não promove esse nosso reencontro, seja aqui, seja lá. Enfim, gente, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E é isso, muito obrigado pelo convite, Imagina, a última vez que vocês vieram aqui também foi pra falar de Marvel, que foi falar do X-Men 97, né? Acho que foi a última vez que vocês vieram. E antes disso, acho que eu tinha participado pra falar de Sandman. Isso. Esse episódio envelheceu mal. O episódio não, né? Mas o criador do negócio envelheceu mal, que inclusive isso responde uma dúvida que eu já recebi, se a gente vai cobrir e analisar a segunda temporada do Sandman, né, gente? E aí, assim, explicando muito brevemente, a resposta é não. Como o tema é o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, antes da gente ir pra sinopse e conversar um pouquinho sobre esse filme que, infelizmente, não está sendo muito falado, parece que a galera resolveu ignorar completamente a existência, né? Deixou morrer. Quarteto. E assim, eu tenho uma ideia, um palpite do porquê, mas eu falo sobre isso depois do momento do beijo. E aí, Rodrigo do Telo, quem que você beija hoje? O meu beijo vai ser para um quarteto fantástico de animais. Então eu vou mandar beijos para os nossos gatos, Pesto e Carbonara, e pros cachorros de vocês, o Paçoca e o Farofa. Que bonito. É porque eu tô numa fase que eu tô evitando pessoas, aqueles, né? Meu Deus, não! Eu tô desacreditando da raça humana, então eu tô, né, fazendo um carinho aí nos nossos amigos animais. Eu acho. Justo. Acho justo. Tá apoiadíssimo. Que todos os 4 sejam beijados. E você, Basso, quem que você beija hoje? Eu vou mandar um beijo pra uma amiga nossa também aqui, porque eu me lembrei dela por conta de que ela participou do mais um podcast de casal, da live ao vivo. Da live ao vivo, sim. É importante citar que é uma live, não só uma live, mas uma live ao vivo. Isso, importante. E é a nossa amiga Priscila Armani. Né? Também eu vi lá a leitura de e-mail que ela enviou pros meninos. E eu falei, ai meu Deus, a Pri, quanto tempo. Fiquei morrendo de inveja, que ela tem um apartamento de 300 metros quadrados agora. Exato, proprietária, dona e proprietária. Basso, você não sabe o quão obcecado que eu tô. Rodrigo,
Todos nós sentimos, qualquer pessoa que conhece você, 1% sentiu na sua voz, tá ligado? Quando você falou 300 metros quadrados, sabe? A gente sentiu que fosse, ferrou. Muito feliz pela Pri, pelo Mogli, óbvio, né? Mas pensando, caralho, 300 metros quadrados. Ela com o Mogli tá tendo que ligar um pro outro de dentro de casa pra conversar, né? Então, mais ou menos assim, né? E você, Telo, quem que você beija hoje? Hoje meu beijo vai pro grupo do pessoal lá de dança da Posi, que é onde eu faço aula de dança, que a gente se apresentou nesse domingo no Festival de Cultura Coreano. E foi muito legal, foi a primeira vez que eu me apresentei na vida, então muitos beijos pra eles, que eles são muito maravilhosos, e foi muito gostoso estar com eles lá. Estar muito nervoso do lado deles, ter crises de ataque de ansiedade, foi ótimo. Então é isso, beijos pro pessoal da Posi. E você, Domênica, quem que você vai beijar hoje? Cara, eu queria muito beijar o Pedro Pascal, mas olha só. E quem não quer, não é mesmo? Exatamente, como todos nós aqui queríamos, eu vou mandar um beijo para o Lucien, porque quem acompanha aqui o Perdidos na Estante deve ter visto que semana passada pingou aleatoriamente um episódio chamado Cabuloso Cast 214 Santo Guerreiro Roma Invicta Volume 1, onde o Lucien finalmente lançou uma entrevista que ele fez com o Eduardo Spor alguns anos atrás. Faço exposed mesmo de produção. Eu sei, eu tava, porque eu estou nesse episódio, a gente gravou pré-pandemia isso. É isso. E tá lá, gente. É uma possibilidade aí de o lançamento de alguns episódios do saudoso Cabuloso Cast. A gente tá trabalhando num calendário de publicação, então essa é uma chance de quem não conhece o Cabuloso Cast, que tem aí outros 213 episódios no feed antes do Perdidos na Estante. É um podcast diferente do Perdidos e muito bom, muito legal. Tem muita coisa boa lá. Então, aprovem o Lucien. Beijo, Lu. Bem-vindo de volta à Podosfera. Fico muito feliz que você tenha voltado agora que você é mestre, né? Lucien terminou mestrado, gente. Olha só. Merece muitos beijos. Então é isso, gente. Bora falar sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que ainda está no cinema. Então, pra quem ainda não assistiu, recomendo que assista ao filme, ou se quiser ouvir primeiro os nossos comentários e opiniões pra decidir se vale a pena, embora eu já quebro aqui à frente, né? Eu já queimo a largada e falo que eu acho que vale a pena sim. E depois eu conto também como é que foi a nossa experiência traumática de assistir esse filme. E aí, antes disso, o Telo vai fazer uma sinopse na tela. Então, sobre o que é o filme O Quarteto Fantástico, Primeiros Passos? Quarteto Fantástico, Primeiros Passos é aí a terceira tentativa da Marvel de emplacar o Quarteto Fantástico nos cinemas. E ele se passa aí na Terra 828, né, a Terra paralela aí do mundo da Marvel, onde em 1964, 4 heróis aí que eram cientistas e foram para o espaço 4 anos antes e se transformaram em super-heróis, voltam, né, para a Terra ali com poderes especiais e cósmicos, e eles estão comemorando o seu 4º aniversário de existência ali. Eles são basicamente celebridades na TV e tudo mais. E aí, quando eles estão nessa comemoração de 4 anos, eles descobrem que estão gravidinhos ali, porque, né, eles são uma família, então um casal, Reed Richards e Sue Storm, estão esperando um bebezinho. E no meio desse monte de felicidade, chega a surfista prateada pra falar, olha, é o seguinte, vocês vão morrer em 1 semana. Então se vira aí, abracem quem vocês gostam, fiquem felizes porque vocês vão morrer. E aí ela avisa que o Galactus, o Devorador de Mundos, está a caminho da Terra. E aí o Quarteto Fantástico precisa lidar com essa situação. É isso, resumidamente é Gostou isso. do meu resumo? Não, maravilhoso. Poxa, eu achei que tá profissional. Eu fiquei com vontade de rever o filme. Posso fazer 2 apontamentos aqui? Claro. Terceira tentativa de emplacar o Quarteto Fantástico, mas eu acho que é a primeira vez no MCU, né? Sabe o que é o pior?
É a 4ª tentativa. Tem um filme do Quarteto Fantástico nos anos 90, horroroso. Foi feito com uma bala Juquinha e um Guaravita, assim. E é engraçado que, assim, por curiosidade, e provavelmente deve ser alguma coisa ligada a direitos autorais, né? Que deve estar... aquelas coisas que tem que o período tá estourando, se você não faz o filme, você perde os direitos. Porque dos últimos 3 filmes, aquele lá com o Chris Evans, com a Jessica Alba, é de 2005. O outro depois com o Michael B. Jordan é 2015. E esse agora é 2025, né? Então... assim, esse último foi acho que foi só uma coincidência, ser 10 anos depois. Mas os outros serem 95, 2005 e 2015... fazer a cada 10 anos, né? Eles têm um prazo máximo, se eles não produzem nada, eles perdem os direitos, né? E assim, todos os filmes tiveram atores, assim, que da época, pelo menos, eram pessoas que estavam em alta, né? A Jessica Alba e o Chris Evans estavam... e o cara que faz o Ben também, era um cara que tava vindo de um monte de coisa de TV bem famoso, né? A Jessica Alba já esteve em alta alguma vez na vida? Ah, ela teve... ela teve uma mega ascensão ali no começo dos anos 2000... e aí o Quarteto Fantástico foi onde, tipo, finalmente começaram a respeitar ela como atriz e tal. Assim. Inclusive o Quarteto Fantástico foi o motivo dela parar de atuar. Não, mas é verdade, porque quando eles foram fazer o segundo filme, ela tentava atuar ali, trazer coisas pro papel, e o diretor basicamente falava, não, então, só seja bonita. Ah, rolou isso? Sim. E aí ela começou a atuar bem menos, e hoje ela não atua mais. Tadinha. Eu pensei que ela só tinha parado de atuar porque ela não era boa, mas... não, eu não acho ela tão ruim assim. Aquele filme A Ilha que ela fez é bem bom. E o segundo apontamento que eu ia fazer é uma curiosidade que é boba, mas é fofa, de certa forma, que é a Terra 828, porque mês 8, dia 28, isso. É o aniversário, né? O data de nascimento do Jack Kirby, que é o criador aí do quarteto originalmente, né? Não é o Stan Lee, viu, crianças, que criou o quarteto. Inclusive no cinema tem, né? No finalzinho eles colocam isso, né? Eles fazem uma referência a isso, mostrando. Falei, olha, daí então que escolheram o número da Terra, tudo porque é um número aleatório. Ai, gente, mentira, é porque é o dia do meu aniversário. Para de acreditar nas coisas que estão no cinema. Olha aí, Domênica divide aniversário com o Jack Kirby. Olha, chique. Vocês estão trazendo já, né, a comparação com os outros filmes. Eu queria trazer uma coisa já de comparação com os outros que foi pelo menos um ponto positivo pra mim, queria saber pra vocês. Mas assim, o Telo, inclusive, na sinopse trouxe a questão de família, e pra mim foi a primeira vez que eu vejo assim que eles são uma família de verdade, assim, representado no cinema. Só antes da gente entrar nisso, eu só queria puxar uma questão aqui que eu realmente não sei, queria saber se vocês sabem alguma coisa relacionada a isso, enfim, porque, se eu não me engano, no segundo filme do Doutor Estranho, a gente foi apresentado a uma possibilidade em que o Reed Richards seria o John Krasinski, isso. Né? O que aconteceu com isso? Ele não aceitou fazer a sequência do filme. Ah, foi o ator, então, que falou... porque na época estavam rolando boatos, porque foi bem na época que a Marvel... Não foi bem na época, né? Foi um pouquinho depois. Que a Marvel recuperou os direitos tanto da Fox, porque... ela comprou de volta, quanto da Sony, porque ela fez a parceria com a Sony. E aí ela podia usar os personagens. E na época tava um burburinho de que o John Krasinski ia ser o Reed Richards. E aí botaram lá, acho que mais pra ser fandom mesmo, tipo, pra apelar pros fãs. E aí acho que ele não topou o salário, ou não tava interessado, e seguiu em frente. Ah, tá. Mais simples do que eu imaginava. Ele tá produzindo o filme dele e tudo, né? Ele tá... virou produtor também agora. Mas eu concordo demais, Basso. Foi a primeira vez, eu acho, que pareceu que era uma família, assim. E assim, eu não posso agradecer mais o diretor, que a gente não foi obrigado a de novo ver uma história de origem do Quarteto Fantástico. Eram as duas coisas que eu queria trazer de primeiro. Inclusive essa brincadeira, né, que é 1964, já faz 4 anos, e Fantastic Four, né, tipo, tava com essa coisa, né, de fazer as referências, mas era de não só a história de origem, como também não tem a apresentação de poderes deles, aquela clássica apresentação, né, que mostra, olha, que cada um pode fazer, né, que sempre tem uma ceninha assim, e o fato de ser uma família, talvez nos outros pudesse até ser um retrato de família, mas não era uma família muito funcional, essa daí eles realmente se gostam, e é perceptível, né, que eles se amam entre eles todos ali, né. Eu gosto muito da estética e dessa ideia do filme, né, eu me lembro que quando saiu as primeiras imagens e os primeiros teasers e trailers, cara,
caras, pra mim vinha muito uma ideia de Jetson. E foi assim que eu entreguei pra todo mundo que a gente é 35+, porque tem uma parte grande da nossa audiência, né, que nasceu depois dos anos 2000, então eu não tenho ideia do que eu tô falando. Mas se procurar aí no Google, vai ver essa imagem. E eu gosto muito disso. E aí eu acho que colocar também essa história na Terra 828 deixa muito propício pra isso, né? Eu gostei bastante dessa característica do filme como um todo. Eu acho que contribui muito pra narrativa também do filme e dá um afastamento pra tudo que já foi feito de Quarteto Fantástico, que é uma grandíssima porcaria, né? Eu fiquei até pensando enquanto vocês estavam falando, por que que o Krasinski não quis fazer? Cara, porque assim, ninguém vai querer fazer isso depois. É muito perigoso, né? Vamos combinar? Você tem que ter bastante coragem, né? Fico feliz que Pedrito, né, tenha feito, mas assim, dá um pouco de medo, né? Aí eu senti mais segurança quando eu vi o elenco, quando eu comecei a ver as imagens, mas falar de Quarteto Fantástico é uma coisa que as pessoas já ficam um pouco de cara feia, né? Por causa de tudo que já rolou. E não adianta, assim. Eu não conheço uma pessoa que assistiu os filmes lá antigos e fala assim, não, por nostalgia eu gosto. Não, a gente ignora que aquilo existiu. Não dá pra culpar ninguém, inclusive, né? Por ficar com esse pé atrás, depois de tanta bomba. Mas, eu acho que isso que você trouxe da questão de ambientação e tudo mais, eu acho que pra mim é o que eu mais achei incrível no filme, assim. Primeiro de tudo, que filme bonito, né? Que filme bonito que dá gosto de ver aquele design de produção, aquela fotografia, aquela ambientação toda, a quantidade de referências à cultura pop que tem ali, né? Daquela época. Eu acho que isso foi o que mais me deixou feliz, assim, saindo do cinema. Eu senti que eu tinha assistido realmente um filme muito bonito e muito bem feito, em termos de cinematografia mesmo. Agora, assim, eu vou trazer algumas aspas fortes aqui também, que é o fato de que eu não aguento mais MCU. Cansei. Chega. Muda, Brasil. Estamos cansados. Tô cansado de ver a mesma coisa o tempo todo. Eu assisti Thunderbolts recentemente, achei um filme interessante também, mas basta, sabe? Tem que ver 47 filmes pra entender, 55 séries. E acho que a questão não é nem essa, a questão é que, tipo, virou uma coisa muito formulaica, assim, sabe? E eu acho que o Quarteto, ele consegue fugir de alguma forma um pouco disso. Sim. Né? Então, pra quem ainda tá um pouco de pé atrás achando que vai ver o mais do mesmo, eu acho que vale se apegar a isso e outros pontos que a gente vai trazer aqui também, né? Mas eu acho que, antes de tudo, é um filme extremamente bem feito, assim, de muito bom gosto, assim, enquanto produção. Sim, acho que, assim, a coisa que eu mais gostei de longe do filme é o design de produção. Eu amo a estética retrofuturista, né? Que é essa estética Jetsons, assim, então você pegar uma tecnologia antiga e dar uma repaginada nela pra ser nova, ou pegar coisas atuais e dar uma cara de antigo pra essas coisas. Eu acho essa estética linda, eu acho que nunca deveríamos ter saído dela no design. E eu amei, assim, eu acho que pra mim é o grande ponto alto do filme, é a escolha dessa estética e como ela casa. Porque eu acho que uma coisa que o Quarteto é uma leveza, eu acho, dessa coisa Marvel, que você comentou que estava ficando chata, é que eu gosto muito de que eles não tentaram transformar o Quarteto Fantástico nos X-Men ou nos Avengers, como tentaram fazer isso nos outros filmes. Porque se você for ler os quadrinhos, pelo menos os quadrinhos bem escritos do Quarteto Fantástico, eles são quadrinhos de ficção científica. Eles estão muito mais pra um quadrinho do Flash Gordon do que um quadrinho de super-heróis. Que até essa concepção, ela é muito errada. As pessoas falam, eu não gosto de quadrinho de super-herói. Qual que você não gosta? Porque, assim, X-Men, principalmente ali nos anos 90, nos 2000, é uma grande novela mexicana. Batman é um tratado de psicologia. Superman talvez seja o mais parecido com o que a gente tem ideia de quadrinho de super-herói. Mas o que eu gosto dos quadrinhos do Quarteto é que eles são histórias de ficção científica pura. Basicamente, não importa muito. Tanto que, se você for pensar assim, vilões clássicos do Quarteto Fantástico, são os vilões da Marvel clássicos. É muito vilão da semana e é vilão clássico deles que tá lá, porque algum dia ele existiu, mas eles são muito mais sobre essas questões de ficção científica. A última fase que eu li, pelo menos, do Quarteto, que foi escrita pelo Jonathan Hickman, que foi também quem revolucionou
os Avengers, quem revolucionou os X-Men e tal, um escritor muito, muito, muito foda. É ficção sci-fi pesadaço, assim, sabe? Tipo, muito sci-fi. Então eu fiquei feliz deles não tentarem fazer um filme de estrutura clássica de super-herói da Marvel. Isso me deixou muito animado. Só que isso é uma faca de dois legumes, né? Porque assim, quem foi no cinema pra assistir filminho de super-herói se decepcionou. Porque não é um filme de super-herói. Mas quem foi pra ver uma coisa diferente, não aguento mais o MCU, quero ver uma coisa diferente, infelizmente também meio que se decepciona, porque a Marvel tem esse grande problema. Numa leve digressão, eu gosto muito do filme dos Eternos. Eu sei que todo mundo odeia, todo mundo acha uma bomba. Não achei, não. Eu achei só que da metade pro fim parece que eles se lembram que eles são um filme da Marvel e tem que enfiar alguma coisa lá. É exatamente o meu ponto. Sabe, inclusive tem várias coisas ali que eu achei bem inventiva na escolha de demonstração de poderes, sabe? Eu gosto muito dos Eternos justamente por conta disso, porque eles são personagens que é difícil você colocar eles numa história, num arco clássico de super-herói, porque eles não têm uma descoberta dos poderes, eles não passam por várias coisas que um clássico herói passaria, e eles são seres, como o nome diz, eternos. Então, como você representar isso? Como representar como são as emoções de pessoas que vivem pra sempre e tal? Então, eu gosto muito do filme porque ele é um filme da Chloe Zhao, ele não é um filme da Marvel. Só que aí parece que quando tava filmando ali, no último dia de gravação, o Kevin Feige cutucou o ombro dela e falou: então, Chloe, eu esqueci de te avisar, esse filme é da Marvel, tá? Tem que ter lutinha de super-herói. E aí tem uma lutinha nada a ver no final, porque era de super-herói. O quarteto, eu acho que ele cai na mesma coisa. E o do Doutor Estranho também no Multiverso da Loucura, do Sam Raimi, é a mesma coisa. Mesma coisa aqui no quarteto, assim. Tá vindo tudo muito bem, e aí ele vira um filme de boneco no final, que eu fico... Putz, galera, tava tão interessante não ser um filme de boneco, sabe? Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at ipvanish.com/audio. Telo, deixa eu puxar aqui, porque você abriu 1 milhão de aspas na minha cabeça aqui já. Nossa, tipo de coisa, sim. Né? E eu quero comentando antes que eu esqueça delas. Eu acho muito legal que você falou sobre a questão do filme de super-herói não ser um filme de gênero, né? Ser um... Na minha opinião, pelo menos, a Marvel conseguiu explorar isso nas séries, mas não nos filmes. Porque se você pega a série da Jessica Jones, é um filme normal de PI, né? Tipo, investigador particular, que por um acaso a mulher tem poderes. Mas tem toda essa estética. O Luke Cage também tem toda uma ideia lá de Blaxploitation, de ser um filme mais tipo de coisa de máfia, quase, né? Porque os caras que eles enfrentam são mafiosos. Então você tem uma outra que. E aí, por um acaso, o cara que vai enfrentar esses caras tem poderes. E eu acho que o único que segue um pouco mais assim seria o próprio Demolidor, que segue um pouco a ideia da fórmula do vigilante mesmo, né? Do heróizão. E a gente nem fala nada do Punho de Ferro, porque, né? A gente ignora, isso não existiu, foi um surto coletivo. E eu sempre falei, cara, eu gostaria muito que eles explorassem o super-herói como algo que você pudesse ser uma outra ferramenta pra contar os outros tipos de gênero, né? Imagina, sei lá, você vai pegar um filme de slasher e de repente o slasher vai atrás e fala assim, não, meu irmão, tipo, Jason, você veio atrás do grupo errado, tá ligado? Sabe? Essa galera tem poder e você se fudeu agora. E podia brincar um pouco disso. Inclusive, pra mim, pelo menos, o Multiverso da Loucura foi um desperdício gigantesco de potencial do que poderia ter sido feito. E eu acho assim, eu gosto muito, você tava falando das coisas que você gosta do filme, né, do quarteto, eu gosto muito de algumas escolhas e algumas coisas que eles tiveram, porque eu não consegui aproveitar muito bem o filme, que eu passei mal, porque a gente foi assistir 3D e eu passei mal no filme, mas tem algumas coisas assim, cara, que eu gosto muito, sabe? A coisa que o Telo já falou de não explicamos poderes, não explicamos filme de origem e tudo mais. A própria ideia, como o Telo tá trazendo, que a gente não vê cenas de luta dele com outros vilões. A gente tem algumas cenas de ação deles, né? Quando ele vai enfrentar o Galactus, que é de fuga, esse tipo de coisa, mas não é de
combate direto, e aí você vai ver só no final. Então eu gosto dessa escolha, e eu gosto de algumas escolhas que eles têm, são coisas pequenininhas, assim, coisas meio tontas, mas que pra mim fez muita diferença, sabe? O Red Richards louco pra tentar descobrir o ultrassom. Nossa, maravilhoso. E a Sue Storm fala assim, você quer ver o bebê? Tudo bem. E aí ela deixa a barriga dela translúcida, né? E você fala, cara, é óbvio, né? E eu gosto, assim, tipo, disso, porque são algumas coisinhas, né? Era isso, é a ideia de... Diferente que a gente tava vendo nos outros filmes da Marvel, que tem um monte de gente que já tem poderes, a gente tá vivendo no mundo dos super-heróis. Não. Aqui só existe o quarteto. É a única coisa que existe é o quarteto. Então, como é que seria um mundo onde não existem os outros super-heróis? Só existem eles. E eu acho que a ideia que colocou ali foi muito assim, porque eu falei assim, sim, cara, esse pessoal viraria celebridade. E aí, com isso, eles colocam imaginar que, tipo, como que seria essa coisa retrofuturista pelo Red Richards inventando 1 milhão de coisas diferentes, mas com tecnologias lá estranhas, né? Então, sei lá, eles têm um robô, mas que funciona com fita. Consegue captar ondas sonoras espaciais, mas eles têm que gravar num disco. São essas pequenas escolhas que parece que, poxa, não é nada, que puta negócio na vida, mas pelo menos é um pouquinho fora do óbvio. Mas eu não acho que é só isso de sair do óbvio. Eu acho que esse filme, ele quebra mesmo essa coisa do que a gente chama de fórmula da Marvel, porque assim, né, a Marvel, nesse projeto gigantesco aí do MCU, quando eles começam pra chegar lá nos Vingadores, que agora vai ter, né, Vingadores Doomsday, e aí eu acho que é isso que eles estão, talvez, tentando fazer, que seria uma fórmula 2.0 do MCU. Se até ali, eu fiquei pensando muito no Pantera Negra. Tem uma estética toda própria do Pantera Negra, que é diferente e destoa dos outros filmes, né, que eles estavam fazendo até então. Mas mesmo assim, a gente sabia exatamente o que ia acontecer, quando ia acontecer, em que momento e como. Por quê? Porque era realmente a fórmula da Marvel, que na verdade é a forma como eles contavam essas histórias. O que eu senti no quarteto é que todas as informações estão ali. Então, a gente não vai começar o filme com eles ganhando os poderes. Não, mas pra quem não conhece a história, sim, o filme tem que apresentar o que são os poderes, quem são eles, como que eles se organizam, né? Nesse aspecto mesmo familiar, que eu acho que família, que é um conceito fundamental dessa história. Pô, a gente vai mostrar isso através de gravações de fita, a gente vai mostrar como é que o público gosta, sei lá, na cena que o Coisa tá andando na rua e as crianças ficam pedindo pra ele levantar o carro. Muito bom, eu gosto muito. É uma cena maravilhosa. Uma cena maravilhosa. Então, assim, a gente conhece eles e o que importa pra eles, que na verdade são os valores do que aquele grupo defende, acredita, por que eles existem, né? Não só enquanto heróis, mas enquanto humanos. Tanto que todo o plano que eles fazem pra defender a Terra, de início, não tem nada a ver com dar soco e chute. Uhum. Cara, sim, eu tava muito esperançoso, que eu falei, cara, será que a gente vai ver uma... Porque é a primeira vez que na Marvel aparece um vilão que eles falam assim, olha, a gente não vai conseguir enfrentar esse cara. E não é a gente vai conseguir enfrentar esse cara, mas depois a gente consegue, né? A gente depois tem uma super força que a gente vai matar ele, né? Mas no início, pelo menos que tava colocando, ele falou assim, não, cara, a gente vai... Melhor situação nesse caso não é lutar, é fugir. E aí eu achei muito corajoso do filme falar, os nossos heróis, a melhor solução que eles podem fazer pras pessoas é arrumar um jeito deles fugirem e se salvarem. Então... É fugir pra se reagrupar e pensar em uma estratégia que vai envolver ali toda uma elaboração pra de fato fazer algo efetivo ali contra esse cara, que é simplesmente um cara que devora planetas. Mas esse ponto que o Basso falou, né, das tecnologias e tal, isso é muito legal porque tem a ver com essa questão do design de produção e da contextualização toda ali dos anos 60, né? Então, na verdade, se a gente for pensar ainda nos dias atuais, quem trabalha com produção de áudio analógica ainda usa muito rolo de fita. Disco de vinil, não sei se necessariamente o material daqueles discos que eles usam pra gravar ali, os registros é necessariamente vinil, não parece, de certa forma, mas disco de vinil é uma mídia que existe até hoje, né, mas que surgiu ali. Então é legal ter essa contextualização tão precisa pra manter ali a fidelidade à época em que a ação tá acontecendo. E acho que esse lance de celebridade, né, acho que a gente já viu isso em outros filmes da Marvel, né, acho que os Vingadores são tratados ali com grandes celebridades, mas o fato de só existir o quarteto realmente é uma grande diferença. E aí tem uma referência de cultura pop aí que eu acho
maravilhosa que me pega muito, que basicamente a forma como eles estão sendo retratados ali é uma referência à Beatlemania. Sim. Que aconteceu nos Estados Unidos justamente em 1964, né, exatamente no ano em que se passa o filme. Então a gente tem ali, por exemplo, uma referência, tem aquele programa de auditório ali, que agora me fugiu o nome. Que é apresentado pelo Mark Gates, né? Isso que o Mark Gates, né, o ator Mark Gates faz ali, o apresentador do programa de auditório, aquele apresentador é o Ed Sullivan, né, que era responsável pelo Ed Sullivan Show, que era o programa de maior audiência nos Estados Unidos na época. E, Rodrigo, é engraçado você falar da questão dos Beatles, porque eu falei pra Do até, apesar que se passa em Nova York, por um momento eu confundi se talvez fosse Londres, porque tem muita referência em estética e nos atores também. Tem muita gente da Inglaterra, né? E parece que tem muita coisa da Inglaterra no jeito que eles colocaram ali, né? Mas sei lá, o apresentador é inglesa, aquela assistente da Sue Storm é a psicóloga do Ted Lasso, né? Que ela também é inglesa, né? Então, muitos atores que são, tipo, ingleses tem, parece que, muita referência na estética ali de coisas da Inglaterra, assim. Talvez numa imaginação aí retrofuturista de uns Estados Unidos que deu aparentemente mais certo, né? Do que o que a gente tem nessa terra aqui, cujo número não sabemos, realmente talvez o peso da Inglaterra tenha sido maior, né? E eu gosto muito dessa estética mesmo e como não é tão jogado na nossa cara essa cultura estadunidense no filme o tempo todo, como é muito comum nos filmes da Marvel. Eu só saquei mesmo, não desconfiei em nenhum momento que não era Estados Unidos, porque afinal de contas, basicamente tudo que a gente consome que vem de Hollywood é Estados Unidos, né? Mas eu tava também com esse sentimento, né, de nossa, diferente e tal, e eu só tive realmente a confirmação que é no momento que eles vão dentro do foguete pra ir atrás do Galactus, que aí embaixo aparece escrito United States. Então realmente, e aí depois eles citam, né, não sei o que lá, New York, então realmente essa Nova York fica nos Estados Unidos, porque eu tava achando que essa Nova York ficava na Inglaterra também até aquele momento, sabe? Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at ipvanish.com/audio. E assim, outras coisas falando que eu gosto da escolha também do filme era de... Talvez aí entra um pouco naquilo que o Telo falou do problemão que arrumaram por querer unir tudo com o MCU, mas no final das contas, independente se for por isso mesmo ou não, eu achei inventivo o fato de a gente tá tratando de uma outra terra alternativa. Então, eles dão até uma explicação de se o Quarteto Fantástico tava na década de 60, como é que a gente não viu esse pessoal nos Vingadores até hoje, né? Referência, né? Vocês não viram por quê? Porque não existe na nossa terra, existe só na outra terra, né? E tanto que eu fiquei pensando quando eles estavam no plano de fazer o teleporte, eu fiquei pensando, falei, cara, será que é assim? Então, nesse filme já eles vão pra terra nossa e sei lá, vai haver um merge, né? E aí eu pensei que, não, pode ser que deixe um problema e eles só eles e o Galactus vão para a terra nossa, entre aspas, aqui, né? A terra do MCU. Aí eu falei, nossa, falei assim, tá bom, falei assim, ou às vezes pensei, não, ele vai seguir, pra poder seguir junto, o Galactus vai seguir o Frank, então eles só vão pra lá meio de isca pra levar o Galactus embora, né? Então, e aí até falei, então talvez o Galactus seja o grande vilão depois, o novo Thanos do MCU, e aí quem tá trazendo eles é o Quarteto Fantástico. Eu fiquei brisando daí nisso, mas ainda assim achei uma escolha muito bacana de fazer isso, assim. E acho que trazendo essas coisas que vocês comentaram de família e tudo mais, isso eu acho que
torna o plot do filme muito mais legal, que é igual você falou. Normalmente os plots dos filmes de heróis são: existe um vilão, o vilão é malvado, na grande maioria das vezes ele é malvado só porque ele é contra o herói, mas enfim. Mas existe um vilão que é malvado e a gente vai lá e vai sentar o cacete nele. E no filme do Quarteto, o conflito principal eu acho muito legal, porque ele toca muito nessa coisa de família, que é: todo mundo ama o Quarteto, eles são os únicos heróis, todo mundo trata eles como se fossem os Beatles, como o Rodrigo falou. Todo mundo tem esse carinho muito grande por eles são a família mais querida da América e não sei o quê. E aí, todo ponto do filme, né, ali, o ponto de virada pra começar o segundo ato do filme, é que, teoricamente, essas pessoas tão generosas, que fazem tudo por todo mundo, que criaram a Fundação Futuro para ajudar o planeta, que estão criando invenções científicas para ajudar a vida das pessoas, são tão generosas, elas têm um ato egoísta, que é: não, elas não vão dar o filho delas pro Galactus. Isso é muito legal, porque eu acho que é um conflito muito mais interessante você tratar sobre isso de egoísmo e generosidade do que vamos sentar, bater na cara do vilão porque ele é mal, ponto. Tanto que eu acho muito legal porque não descaracterizaram o Galactus nesse ponto. Porque é muito fácil descaracterizar o Galactus, porque ele é literalmente um cara malvado gigante, sabe? Então é muito fácil você botar ele só como um cara malvado gigante. E não, é tipo, não, ele não faz isso porque ele se diverte, ele faz isso porque é o que ele faz, ponto. Ele não é necessariamente uma diversão, não é necessariamente de propósito, não é necessariamente que ele tem um plano maligno e ele vai olhar pra câmera e não. Ele só faz isso. É o ponto dele, ele faz isso. Agora, dito isso, tinha necessidade do Pedro Pascal virar e falar pra todo mundo: não, olha, a gente não negociou com o cara, mas ele tinha uma coisa que ele queria que a gente não podia dar, que era o Frank. Precisava ser boca de sacola nesse naipe. Não podia ter simplesmente falar assim: a gente tenta negociar com ele e não tem negociação, gente. Ele vai vir mesmo e ele não quer nada em troca. Não, sabe? eu tava achando que essa cena dele foi uma atitude meio ridícula, até o Telo dá esse ponto de vista falando de que eles não são só uma família entre eles, né? O planeta também, o planeta Nova York, também reconhece a família deles. Então, assim, se for para pensar, é até interessante o que eles falam, né? O que ele acaba falando. Tem coisa que não dá pra gente abrir mão. E realmente é isso. Mesmo porque tem essa questão de quem é o Galactus, eu gosto muito também disso que o Telo expôs, que é, cara, ele não faz isso porque ele é mau, e assim, é uma grande coincidência aleatória que ele caiu na Terra. Exato, podia ser qualquer outro planeta. A coincidência é que a gente tava na fila. Exatamente, então é um bando de coisa aleatória que acabou caindo e assim, deu certo de tirar ele de lá de alguma forma, porque por acaso, naquela Terra tinha o Quarteto Fantástico, entendeu? Mas quantos planetas, né, ele devorou porque não tinha nenhuma força que conseguiu segurar ou impedi-lo de chegar até o final, de simplesmente fazer aquilo que ele faz, né? Que não tem nenhuma questão de moralidade pelo que ele faz. Ele não faz porque ele quer tornar melhor. Ele não tem um grande plano maligno igual o Thanos de que, vou distorcer tudo que está sendo dito pra vocês me apoiarem aqui, porque eu quero acabar com a fome no mundo matando metade das pessoas ao invés de duplicar todos os alimentos, sabe? Pior plano. Nossa, velho. Mas enfim. Dos quadrinhos é muito melhor. Ele só era apaixonado pela morte e ele queria agradar a morte. E aí, pra agradar a amante dele, ele ia matar metade do mundo. O que faz sentido, mas eu acho que talvez aí ficaria muito, sei lá, talvez muito raso, né? Ah, não, gente, se as pessoas estavam comprando a ideia dele com o genocídio, se ele coloca uma história de amor, então, os pessoas se fudeu, a galera ia ficar contra os Vingadores, entendeu? Tem essas questões também, né, do público da sua época. Tendo dito isso, é curioso, né, como é pleno ano de 2025, e essa é uma história realmente sobre família. E os valores que uma família tem. E aí a Sue é uma personagem muitíssimo importante nessa história. Ah, é o filme dela, né? Esse filme é dela, ponto, né? Eu fico muito feliz do fato de ela ser a protagonista. Assim, os 4 são protagonistas, mas a protagonista é ela e não o Reed Richards. E eu gosto muito da representação que fizeram dele, porque ele é isso, ele é um cara da ciência, que ele não é muito lá emotivo, até isso, Basso, que você falou que é meio tentando as ideias dele de contar a história, mas é que o Reed Richards, nos quadrinhos, ele é isso, ele é tipo, não, eles pediram nosso filho, a gente não vai dar, porque não é uma negociação plausível, a gente vai resolver de outro jeito. Ele não pensa muito além do
prático de que um cientista pensaria. Tanto que os poderes mesmo dele, eu gostei que assim, o poder dele é um poder merda, né? Que é homem borracha, né? Tipo, convenhamos, né? Nem é o poder do quarteto lá muito aquelas coisas, né, gente? Vamos combinar, né? Vamos lá, então, que isso é uma coisa que me desagrada bastante, tá? Tá, vamos, por favor, vai, tire do seu coração, tire. Cara, assim, super concordo com vocês que o filme é da Sue. Tá, ela é de fato a grande protagonista, ela é que faz a coisa acontecer ali. Só que me incomoda um pouco, porque, a rigor, qual que é o poder da mulher invisível? Ficar invisível. Não é. Qual que é o poder? O campo de força já tem aí, já faz um tempo. O poder dela é criar campos de força. Tá bom, o poder dela é criar campos de força. Tá. E aí ela cria ali o campo de força, e aí ela empurra sozinha o Galactus pra dentro do estratagema todo lá. Aí vem aquele momento muito filme de herói, tipo, ela empurrando aquele sofrimento. Ai, meu Deus, vou desmaiar. Mas ela não pede ajuda e ela não fala que ela não vai conseguir. Porque ela é foda, O que né? já é uma vitória para as heroínas. Até porque vai pedir ajuda pra quem? Porque da forma como os poderes dela são retratados no filme, todos os outros poderes são merda. Sim. Basicamente é isso. Aí, gente, me desculpa, ela não é a Fênix, ela não é a Feiticeira Escarlate, ela não é o Doutor Estranho, ela não é uma pessoa que tem poder de uma magnitude pra fazer algo assim tão grande. Uhum. Pelo que eu conheço de Quarteto Fantástico, de quadrinho. Ela não é um ômega, né? E tudo mais, tá? Sim, não, mas você tá certo nesse ponto. E esse é o problema que eu e o Basso falamos. É quando o filme vira um filme de hominho, de boneco. Exato. Não precisava virar um filme de boneco. Eles podiam resolver de 1 milhão de outras formas inteligentes, que é o que o Quarteto sempre faz. Esse é o momento no cinema que eu viro e falo, poxa, tava tão bom. Não é algo que estraga a minha experiência, não é algo que me faça virar e falar, nossa, que merda de filme. Mas algo que eu penso, poxa, precisava? Olha, estragou um pouquinho pra mim, entendeu? Mas, em certa medida, é uma coisa que eu reclamo muito, no geral, não só de filmes de super-herói, como em anime também, que é a variação de escala do poder de acordo com a conveniência do roteiro. É uma coisa que me mata, mas aí também, na Marvel também tem isso, né? O tanto que muda a variação de força não só do próprio Homem-Aranha, como do Capitão América e as habilidades de escudo do Capitão América, né, que cada hora funciona de um jeito, e uma hora ele tem dificuldade pra segurar um maluco, outra hora ele puxa o helicóptero, sabe? É tudo muito conveniente. Isso me ferra um pouquinho, e ali eu olhei, eu falei, tá, e ainda assim também, o poder dela de criar campos de força virou praticamente uma telecinese, né, porque ela, daí fala que ela cria um campo de força vindo de um lado e empurrando pro outro, a partir do momento ela, não só no Galactus, mas em outros momentos do filme, ela move os objetos da forma como que ela deseja por conta dos campos de força, né? Então vira quase que uma telecinese da Jean Grey, assim. Mas assim, me tira um pouquinho no final do filme isso, assim como a variação de tamanho do Galactus, né? Que ele tá cada hora de um tamanho. Tanto que eu falei pra Dor, eu vi a armadilha que eles tinham construído, eu falei, cara, o Galactus, quando eles mostram, sei lá, ainda a perspectiva que tinha, e aí como eu tava zoado pelo óculos 3D, então não tenho muita noção, mas eu me lembro que, sei lá, eles estavam a 1 quilômetro de distância do Galactus e eles, aparentemente, a nave deles dava do tamanho do olho do Galactus. E aí depois eles foram lá, eles vão prender o Galactus nessa armadilha que é menor que o prédio do Nova York, sabe? Eu acho isso mais problemática do que a representação da Sue empurrando ele lá. Porque, na real, assim, entendo o que vocês falam, que, olha, é uma questão de repente... ela é muito mais forte que o Galactus, o que não faz sentido. Tá, mas assim, né? Vamos lembrar do que tá acontecendo na cena. A gente tem lá os 4 membros da família tentando salvar o bebê deles. E aí você tem um momento onde você tem a mãe dessa criança literalmente usando todo o seu poder e a sua vida disposta a morrer pra salvar o próprio filho. Gente, é isso que tá sendo representado. É o simbólico, né? Aquele meme clássico do mãe levanta caminhão Exatamente. sozinha e salva a criança. É
É isso que tá sendo mostrado. Então, assim, a gente tem que utilizar ali o poder de uma coisa mais lúdica, né? De entender o que aquela linguagem está falando. Tanto quanto, é claro que eu também olho o Galactus e quando eu tô assistindo o filme eu falo, nossa, mas ele vai mudando de tamanho e tudo mais. Se a gente for parar pra tentar entender o que a linguagem do cinema tá falando pra gente. Olha, é o desconhecido, eles estão no espaço. Por mais que eles sejam super-heróis na Terra, no espaço eles não são nada. Existem seres muito maiores e mais fortes e absurdos, porque o espaço é gigantesco. Tanto que eu lembro perfeitamente que a gente tava no cinema, a hora que ele tá vindo pra Terra, que era uma coisa que eu não esperava, eu achei isso legal. A primeira coisa que eu virei assim pro Baço, né, e ele falou assim, ué, como é que ele vai caber aqui? Eu falei, realmente, né, porque assim, não cabe, né? Ele é maior que a Terra, né? Mas aí, a única cena, assim, que me incomodou de verdade do Galactus foi que ele cai no oceano e não gera um mega tsunami que, sei lá, mata o planeta inteiro, sabe? Tipo, a água do planeta, sei lá, explode a estratosfera, assim, sabe? Porque é isso, né? Ele é muito grande. Tem sério problema de escala esse filme. O que eu estou propondo é um questionamento se existe realmente, assim, eu entendo, tá? Mas eu tô sendo aqui a advogada do diabo. Que eu tô perguntando pra vocês, existe realmente um problema de escala ou a gente está esperando a gente tá esquecendo do que a linguagem cinematográfica tá explicando pra gente? Sabe aquela coisa da história do, sei lá, do lobo mau, que ele assopra lá e desmonta a casa? Sabe? Mano, ele é um lobo. Como é que ele faz isso? Porque é lúdico. Né? Eu tô querendo te dizer que ele é muito forte, que ele é perigoso. Então, assim, ele é grande, ela é forte, não sei o que lá. Tem que dar uns passos pra trás e não levar tão a sério quanto a Marvel tentou mostrar pra gente que aqueles heróis eram sérios. Eu dou um passo ainda atrás. Como que um lobo sopra? Independente do que seja. Pois é. Né? Fica aí, ele assopra com a boca ou com o focinho? Fica o questionamento. Eu entendo que isso pra gente pegou, porque até então o filme tava tratando toda uma questão de, como o Theo falou, de ser um filme mais ficção científica e tudo mais, e que estava pelo menos levando um pouco mais a sério esse tipo de coisa, né? Tanto que quando eles foram pro espaço, a escala do espaço realmente era absurda. Porque é quando você lida com, sei lá, qualquer pessoa que viu Star Trek falou, me dá um zoom de 2.000 quilômetros aí, sabe? Porque, tipo, a gente tá tratando de espaço, sabe? É um negócio gigante, né? E aí eu acho que pra gente pegou tanto, acho que no final do filme, e acho que é muito difícil os 4 terem tido essa percepção e ter sido uma percepção errada, que é porque destoou do restante do filme, sabe? Ele tava vindo sem tratar isso de uma forma fantástica de qualquer jeito, e aí quando veio pra ali, você falou assim, cara, destoou do restante do filme, você, não, isso daqui não é esse tipo de filme que eu estava vendo, sabe, tipo, é como se num filme normal do Missão Impossível, de repente as pessoas começassem a voar igual o Tigre e o Dragão, sabe, no Tigre e o Dragão tudo bem, você sempre me mostrou desde o início, eu sei que essa é a linguagem dali, mas não era o que estava sendo me mostrado até então, e há uma quebra da verossimilhança que estava sendo construída. Dito isso, concordo com o Rodrigo que não invalida o restante do filme todo. E eu acho que só pegou tanto pra gente porque isso foi o ponto que destoou do restante. Né? O restante até que tava aí no meio. Apesar de eu também ter ficado um pouquinho cismado dele ser construído em 1964 uma nave que voa acima da velocidade da luz. Mas tudo bem também, eu entendo que são quadrinhos e é isso. É ficção científica, quadrinhos, e assim, tem toda a coisa que eles não tocam diretamente no filme, mas dá a entender que quando eles voltaram do espaço com os poderes, né, que eles sofreram ali, os poderes ajudaram eles a fazer tecnologias que ninguém nunca pensou em fazer. E o Reed Richards é o homem mais inteligente da Terra e tudo mais. Sobre o negócio do Galactus, vocês comentaram, né, dele em Nova York e tal, não me incomoda tanto pelo fato de que, nos quadrinhos, o Galactus, ele não é um celestial. Ele não é, tipo... Ele não pega a Terra com a mão, sabe? Tipo, na verdade, ele é grande, ele é bem grande, mas a representação dele na nave dele é muito mais mentirosa do que o Galactus de verdade. O Galactus de verdade, ele é realmente uma pessoona grande. Ele tem, tipo, uns 10 metros. É que varia bastante de quadrinho pra quadrinho. Thanos, assim? Não, o Thanos é meio que do tamanho de uma pessoa, ele é um pouco maior. O Thanos é um humanoide, digamos assim. O Thanos tem, tipo, uns 3 metros. Nem ele seria, tipo, o sentinela dos X-Men, né? Não, ele é maior. É uns 10 metros de altura.
os sentinelas são menores. Pelo menos a maioria das representações dele é mais ou menos nessa altura. Então ele não é, tipo... É que na nave, do jeito que mostram ele na nave, como o Basso falou, acho que até por conta do 3D, pra valorizar, realmente parece na nave que ele é absurdamente gigantesco. E acho que também esse é o tipo de coisa que não tem briefing, né, gente? Não deve existir um documento na gaveta de alguém como eu dizendo falei, que varia bastante. Dizendo que o Galactus tem que ter X metros, por varia exemplo, bastante. né? Por exemplo, até a questão dos próprios celestiais, tipo, também o tamanho deles varia bastante, porque, tipo, tá, beleza, os celestiais são gigantescos, eles pegam o planeta com a mão. Tá, então como que eles chocam dentro de planetas? Então... Não faz sentido uma coisa na outra, sabe? Justo. Então, varia bastante essas coisas, mas o Galactus normalmente, nas representações mais padronizadas, vamos dizer assim, dele, ele é mais o que mostra na cena da cidade do que o que mostra na nave dele. Na nave é que tava muito exagerado. Tendo dito isso, eu esperava um tsunami ainda. Ainda deveria ter rolado alguma coisa. É que ele vai diminuindo, né? E aí depois que ele tá aquele trono que eu também não entendi, cara. Mano, pra mim, essa cena inteira me tirou, sabe, do filme. Porque ele tá daí num trono voando, num trono em cima da terra, né? Sem a nave dele, não tá mostrando a nave. Mostra só ele sentado num trono e ele sai do trono e cai no oceano. Cafona, né? Bem cafona. É que assim, vamos lá. O próprio Galactus, enquanto personagem, ele é bem cafona. Ah, ele é, né? É um homem roxo que voa comendo planetas. Eu respeito muito o pessoal da equipe de produção, novamente, o time de production design desse filme é a melhor coisa do filme inteiro. Que a cena em que eles veem o Galactus comendo um planeta é provavelmente a cena mais bonita desse filme inteiro. Ah, é foda, né? É muito bonito. Aquilo é muito bonito. Então, assim, parabéns pra quem pensou, mas por conta disso. Porque tem essa coisa, né? O Galactus é o devorador de mundos, mas a gente nunca vê ele comendo o mundo. Tem até essa piada. O Galactus come o mundo como? Tipo, ele pega... na minha garfo e faca, vai partindo o mundo em pedacinhos. Na minha cabeça é tipo uma maçã, assim. Ele come como se fosse uma mas maçã. Esse é o ponto, ele não tem o tamanho pra comer como se fosse uma maçã. Então como que ele faz? Ele vai meter na mão na terra e vai comendo? A gente nunca vê ele comendo efetivamente algo. E aí o filme, eu gosto da solução que eles deram, que é... Não, ele tem uma nave que destrói o planeta, pega os recursos do planeta... meio que ele derrete, né, num magma. Sim, ali, alimenta ele como se fosse alimentando uma sonda, né? Injeta nele, o que faz muito mais sentido. Muito mais, pra mim parece muito mais crível. Inclusive, acho que isso daí deu um quê na luta final, agora defendendo um pouquinho a luta final, que nas devidas proporções das possibilidades ali, eu achei até que foram muitas coisas plausíveis ali na luta, sabe? Eu achei um pouco mais inventivo, por exemplo... Poxa, obviamente o Red Richards não ia conseguir fazer nada muito assim de dano no bicho. Mas, pô, ele vai fazer o quê? Não, ele vai justamente mexer lá nas engrenagens pra tirar os negócios deles lá das costas, lá das sondas, que faz vazar o conteúdo lá de comida dele, né? O coisa também consegue bater nele porque, porra, o cara tá pegando velocidade desde lá da estratosfera e vindo pra bater. Me deu um fiapo de explicação do porquê que esses seres conseguiriam fazer alguma coisa contra esse gigante, né? Contra esse titã. A luta, tirando o momento Sue Storm mãe levantando o caminhão, o restante dela, assim, eu achei que falei, cara, tá plausível, sabe? Eu tô conseguindo fazer minha suspensão de descrença aqui e tá funcionando a luta. Eu tô mais no time da dor, assim, eu não me incomodo. Eu me incomodo com a existência de uma lutinha de super-herói. Mas dado que ela existe, dado que ela é um fato, é porque é um filme da Marvel, e tem que ter a lutinha dos últimos 10 minutos, eu tô no time da doce. Não me incomoda o fato de ela tirar um poder do cu ali e resolver o problema, sabe? Porque eu acho que tá tudo bem pra história que tá sendo contada, pro arco geral. E não é só isso, né? Se for parar pra pensar, de novo, pode ser uma questão de interpretação da cena, mas ela realmente tá disposta a morrer pelo filho dela e pela família dela, enquanto o irmão dela vai querer salvar, né? Porque aí o Galactus tá voltando e ele quer se sacrificar, e aí ele vira e fala, diga para a criança. Tipo, ele quer deixar um legado. Cara, ela só quer salvar a criança, sabe? Então, assim, é diferente. É muito diferente, porque, de novo, esse filme inteiro é uma história sobre família.
sabe? A gente não pode perder isso de ilusão. E até onde você vai pra proteger a sua família. Sim, né? Tanto que todo o rolê também da surfista prateada, que a gente não pode fechar esse episódio sem falar dela, vem disso também, né? Assim, esse filme é 100% Disney, gente, assim, 100% Disney mesmo, porque tudo que a Disney faz tem a ver com família, e o Quarteto Fantástico realmente é sobre família, porque aí a gente descobre que a surfista prateada, ela se tornou quem ela se tornou, porque ela queria proteger a família dela. E é ao salvar uma outra família, ao lembrar de quem ela é, porque alguém que ama a família lembrou ela salva aquela família, ela sacrifica. Alguém não, o maior linguista já visto. Ah, é bom. Então, isso pra mim incomoda de verdade. Que Amy Adams, do filme A Chegada, chorou vendo esse filme. Que falou, esse puto desvendou uma língua alienígena inteira com base em 4 palavras, entendeu? E eu fiquei estudando 5 anos o ZT e não consegui decifrar a língua deles direito. E o maluco fez isso no papel e caneta, velho. Não tinha IA pra ajudar, não. Não, eu vou te falar que eu achei que eu tinha pescado no filme e tinha perdido alguma coisa quando isso aconteceu no filme. Eu te juro, eu falei, gente, será que eu dormi? Não percebi que eu dormi? Que pode ter acontecido. O filme tem muita elipse temporal. Bastante elipse temporal. Tanto que o filme começa na comemoração dos 4 anos deles e termina na comemoração dos 5. É, passa um ano, né? Então, assim, tem bastante elipse temporal ali no meio. Mas o maluco vem falar pra mim de Pedra de Roseta, sendo que ele escutou 4 palavras, porra. Não foram 4 palavras, Bas, você está exagerando. Foi, é o que ela disse pra ela, honre os seus mortos, uma coisa assim lá que ela... Na verdade, o que ele estava ouvindo, as gravações, eram várias palavras, eram tipo... ele tinha vários discos ali com várias gravações. Tinham vários discos, mas ele só teve a tradução daquela prece dela pra fazer a comparação das palavras para o inglês depois. Às vezes o idioma dela é simples. E assim, eu gosto Cadê a sua suspensão de descrença? E eu gosto de alguma forma, sei lá, de tentar usar isso como um recurso de não fazer com que o Tocha Humana seja simplesmente um personagem muito fútil. Engraçado, né? Como ele geralmente é retratado. Uhum. Talvez ele seja realmente bastante fútil e tal, mas ele teve alguma utilidade ali, pelo menos, né? Então... eu acho que de alguma forma isso é um pouco interessante. Mas eu gosto muito da surfista prateada, gosto muito do fato de ser a surfista. Eu iria além, na verdade, né? Eu usaria aí uma das poucas coisas boas que a língua inglesa tem, que é o fato das palavras não terem gênero, né? E eu faria uma criatura ali, uma representação totalmente agênera, com alguma característica um pouco mais andrógena, talvez, que você não diz se é um homem ou uma mulher, enfim, é uma não faz pessoa, diferença pra história. Uma pessoa de gênero neutro, né? Eu acho que eu usaria um pouco isso, até pra deixar o fã padrão bem puto, né? Sim. Acho que seria... Já deve ter muita gente que ficou puta pelo fato de ser uma mulher, ficou puta, né? O fato de ser uma pessoa prateada voando numa prancha de surf no espaço não deixa o nerd tão irritado quanto o fato de ser uma mulher, essa pessoa que tá voando numa prancha prateada pelo espaço. Exato. Aliás, de design de produção que você tava falando, eu fiquei impressionado como eles conseguiram dar uma noção da velocidade que ela tem, né? É muito claro no filme, e pode parecer besta, mas não é tão simples fazer isso sem fazer o recurso de estão passando risquinhos só, sabe? Igual no filme do Flash, né? Porque você vê que a diferença de velocidade dela é absurda com todos os outros, assim. Eu achei que... E não achei fácil representar isso não, cara. Eu achei que ficou muito bom. E eu acho legal a forma como o surfista prateado foi tratada aí nesse filme, que o personagem surfista prateado, né, Silver Surfer, pra gente tirar o gênero aqui, é um personagem interessante, né? Acho que uma das HQs mais legais dos anos 80 ali é aquela do Moebius, né? Sim. Parábola, que é uma retratação muito legal, assim, do personagem, porque é, de fato, uma criatura super amargurada. E se vocês gostam de pessoas amarguradas voando pelo espaço, leiam as Graphic MSP da Turma da Mônica aí, do Astronauta. Porque Nossa, é muito a mesma vibe do Surfista Prateado. Assim. Parece que eu tô lendo um quadrinho do Surfista Prateado. Maravilhoso.
Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at ipvanish.com/audio. Muito bom, meninos. Eu acho que pra encerrar a gente tem que fechar falando do Frank. Que nome horroroso. Tendo dito isso... É que é americano, né? Franklin é um nome muito americano. Ai, gente. Cara, o cara chama João, tá ligado? O cara é o... Não, o cara chama Francisco. É o Chico. Vamos falar de Chicão. Francisco Ricardo. Chico Rick. Mas, ó, eu sei que é uma gag, assim, que é pra ser realmente de zoeira, tudo. Mas eu confesso que eu ri de verdade no cinema, na cena da cadeirinha, tá? Me pegou de verdade, assim. Tipo, aqueles 3 homens montando a cadeira. Eu sei que é galhofa, mas assim... Porra, cara, eu dei tanta risada naquela merda, cara. Tipo, tô lembrando. Bom, né? Fatos reais. Coloca um homem pra montar uma cadeira de... Porra, velho. No carro é isso. Sim. Eu achei maravilhoso. As maiores mentes do universo, né? Porque tem que lembrar que são 3 cientistas, né? Porque às vezes ganhar os poderes, eles foram pro espaço, eles eram cientistas. Exato. A gente costuma lembrar só do Reed Richards como inteligente, mas os 4 são inteligentes pra caramba. É, porque, né, porra, né? Mas assim, o Franklin é aquela de novo, aquela coisa de roteiro, de falar assim, olha, o que ele pode fazer? Aquilo que a gente quiser que ele faça. Pior é que aí a culpa não é nem do filme, né? Não. Eu disse roteiro, eu tava me referindo, inclusive, à questão dos quadrinhos, né? Que é assim... O que ele pode fazer? É meio que também a Fênix, a Feiticeira Escarlate, né? Qual que é a amplitude dos poderes e até onde vai? Fala assim, cara, até onde você quer que ele vá? Tá, então pera um pouquinho. Peraí, que vocês estão tendo uma conversa que só tá fazendo sentido pra vocês dois que sabem quem é o Franklin. Então vamos lá, porque o filme não explica quem ele é, como que ele se encaixa dentro das histórias em quadrinhos, ele não explica nada. A gente só sabe que ele é uma criança que é tão poderosa que conseguiu trazer a mãe de volta à vida e depois quando cresce encontra um cara estranho e faz umas amizades esquisitas. Então, vamos lá, quem é Franklin, gente? A Marvel, aí dos quadrinhos, ela tem um poder que alguns super-heróis têm, que ele é um poder muito canivete suíço, porque ele é bem assim, o que o roteiro precisar, que é a manipulação da realidade. Uhum. Né? Então é assim, pessoas que conseguem mudar a realidade como elas quiserem. E aí eles, de uns tempos pra cá, eles tentaram organizar um pouco isso, então você tem níveis, então por exemplo, a Feiticeira Escarlate, ela pode manipular a realidade num nível local. Então ela consegue mudar o que ela tá vendo, ela consegue mudar as coisas em situações muito específicas, ela consegue mudar, tipo, o planeta Terra. Mas ela não altera o universo, por exemplo. Certo. O Franklin Richards, ele está no nível de que ele manipula a realidade do universo. Então, se o Franklin Richards falar que amanhã não existe gravidade, não existe gravidade. Este é o nível de poder dessa criança. Obviamente, aqui ele é um bebezinho, então ele ainda não tá neste nível de poder. Mas o poder do Franklin Richards é esse. Tanto que, aí, spoilers pra quem... Não é nem spoilers, né? Mas o que rolou há pouco tempo nos quadrinhos, que achava-se que ele era um mutante, assim como no filme comentam, né? Que talvez ele seja um mutante, porque os 2 pais dele sofreram ali radiação e tal, então provavelmente ele é um mutante. E nos quadrinhos, há pouco tempo, ele era um mutante até então, ele era classificado como um mutante, e descobriram que não. Na verdade, ele não era um mutante, mas ele queria ser um mutante. Então ele se fez um mutante. Olha só. Porque ele altera a realidade, então ele fez ser percebido como mutante. Então é essa criança, que é o filho ali o filho mais velho da Sue Storm e do Reed Richards, que ele tem esse poder de ele manipular a realidade. E ele tem uma irmã mais nova, que é a Valerie, que é a Valéria, acho que em português é traduzido como Valéria, que ela não tem nenhum poder. Olha só. Caraca! Exato, e ele manipula a realidade do planeta. Por quê? Porque ela não tem nenhum poder? Porque ele olhou e falou assim, não vai ter nenhum não. E ele mudou a realidade pra que ela não tivesse nenhum poder. Provavelmente. Mas ele muda toda a realidade e não arrumou ainda a questão de como que a gente fecha aquela maldita cadeirinha, né, em carro, cara. Tá certo. Ah, posso deixar uma dica sobre Franklin Richards pra quem quiser pesquisar? Nos anos 80, 90, se eu não me engano,
tinha um grupo de heróis da Marvel chamado Power Pack. Sim. Que aqui no Brasil foi traduzido como Quarteto Futuro. Que é um nome muito melhor do que Power Pack. Eu prefiro Power Pack. Quarteto Futuro com Quarteto Fantástico, a literação é muito mais legal. Meu Deus, tá bom. E o que é o Power Pack? São 4 crianças, são 4 irmãos, que eles recebem a visita de um alienígena que tem ali, tá sendo perseguido, tal, não sei o que. Tô contando aqui o que eu lembro, tá, gente? Mas esse alienígena, acho que ele vai morrer, alguma coisa assim. E antes que ele morra, ele transfere os poderes dele, um pra cada criança. Então tem uma que pode manipular a mais jovenzinha, que é a Kate, que acho que ela tem 5 anos. Quando eles ganham os poderes, ela pode manipular energia. Tem um outro que voa, e tem um outro que manipula a massa, e por aí vai. E é muito legal, porque assim, são 4 crianças aprendendo a lidar com poderes que eles ganharam e vivendo a vida de ir pra escola, de brincar, esse tipo de coisa, de esconder a coisa dos pais e tal. Um quadrinho que durou pouco tempo, acho que durou talvez uns 5 anos, não sei. Mas nesses anos em que durou, né, a série aí do Quarteto Futuro, eles tiveram crossover com X-Men, tiveram crossover Sim. com Manto e Adaga, e tiveram crossover com o Quarteto Fantástico, e o Franklin se torna o 5º integrante do quarteto, que aí vira o Quinteto Futuro. E é muito legal as histórias com o Franklin. Então, quem tiver interesse aí que costuma ler aí quadrinhos e ir atrás, baixar e tal, é uma sériezinha curta, assim, não tem tanto material, mas é super divertido. É legal ver essa coisa da criança lidando com a coisa de estar crescendo, de ir pra escola, de conviver com os irmãos, com os pais e tal, e ainda por cima aprendendo a lidar com os poderes. Em um determinado momento ali eles trocam, tipo, poder de um vai pro outro. Em algum momento mais velho ele na verdade concentra o poder dos 4. É muito legal, assim. Pelo jeito que eu tô falando parece que é uma grande bagunça, mas é bem divertido. Quem tiver curiosidade, interesse de ir atrás, aí estiver procurando algo pra ler, procurem aí Power Pack ou Quarteto Futuro, porque é bem gostoso de ler, é bem divertido. Me lembrou um livro do Stephen King, né, que tem uma premissa parecida com essa, que é o Apanhador de Sonhos. Olha só. Que é só que aí tem um alienígena que eles não sabem que é um alienígena, mas eles acham que é uma criança que tem alguma deficiência mental, alguma coisa assim. Eles ficam amigos pra proteger esse menino da escola, do bullying e tudo, e por um acaso essa criança, na verdade, ele é um alienígena e ele divide os poderes, eles ganham os dons. E aí, na verdade, esses 4 amigos tem aquele salto temporal, eles vivem, você encontra eles depois adultos, porque veio a ameaça que esse primeiro alienígena tava vindo pra Terra pra proteger, e veio a ameaça real daí pra Terra, e aí... Mas eles não têm poderes fabulosos, assim. É bem parecido, você falando, agora me parece que alguém copiou alguém. Quem será que foi? Então, aí eu não sei, porque esse livro é dos anos 80, então... bate com a época do Power Pack mesmo. Pode ter sido qualquer um dos 2 lados aí, entendeu? Dado o histórico de quadrinhos, os quadrinhos copiaram o livro. Pra encerrar essa questão do Franklin, fica a dúvida de como que o quarteto sai da Terra 828 e vem Sim. pra nossa Terra, que eu acho que é algo que, né, 616. Que deve acontecer, até por causa do Avengers Doomsday e tal. Eu achava que tinha alguma coisa a ver com o Franklin. Provável. Vocês assistiram Thunderbolts? Não, ainda não. Eu tô pra assistir ainda porque, assim, eu estou apaixonado pela irmã da Viúva Negra, a Yelena. Eu adorei ela. E eu vi ela no filme da Viúva Negra, depois eu vi ela naquela série do Gavião Arqueiro, né? Que ela tem uma participaçãozinha pequena. E assim, aquele tom dela debochado é tão gostoso, mas é tão gostoso, que quando falaram que ela fez Thunderbolts, eu falei, nossa, eu preciso ver ela lá, cara, porque eu acho ela maravilhosa, a Yelena. Acho que você vai curtir, então, porque acho que ela é das grandes protagonistas do filme, assim. Posso dar um soft spoiler, então,
de uma cena pós-créditos de Thunderbolts. Eu imagino que vocês já devam saber disso, mesmo sem ter visto o filme, mas os Thunderbolts, na verdade, vão virar os novos Avengers. E aí, na cena pós-crédito, eles estão lá, tal, e aí eles identificam que tem alguma coisa entrando na atmosfera. E aí, quando mostra na tela, é a nave do quarteto entrando na atmosfera. Então, talvez não tenha nada a ver com o Franklin, eu não sei. Ou talvez tenha a ver com o Franklin, porque eles têm que sair da terra deles de alguma forma e chegar na nossa. Eles têm que viajar entre realidades, né? Mais do que viajar no espaço, né? Exatamente. É possível daí que agora, quando o Franklin ficar um pouquinho mais velho, ele ensine o papai a viajar entre mundos, né? Então... Olha, interessante. Sei lá, às vezes pode ser daí que eles inventaram alguma máquina, alguma coisa pra isso, né? Bem, tem que ser porque a cena pós-créditos, assim, né? As cenas pós-créditos da Marvel eu nem encaro como spoiler, porque é só juntando as coisas. Já é o Dr. Doom, né, com o Franklin, né? E aí eu achei estranho porque ele tá lá na realidade do Quarteto Fantástico. E eu falo, caramba, mano. Teoricamente, todas as pessoas existem em todas as realidades, então tem um lá também. Mas não existe um Quarteto Fantástico na nossa realidade, pelo menos até hoje não. Talvez existam as pessoas, mas elas nunca foram pro espaço. Acho que não, porque eles já teriam citado um cientista muito inteligente que viveu na década de 60 chamado Olha, eu não sei, eu acho que se eles quiserem juntar essa grande lambança que eles fizeram, talvez eles tenham que colocar alguma coisa do tipo, mas tinham pessoas como vocês, mas que morreram não sei aonde, sabe? Alguma coisa assim? Pra dar uma explicação, né? Porque se existe realmente um deles em todos os lugares, é isso, ou... Talvez na nossa Terra, quando eles foram pro espaço, eles morreram. Eles morreram. Né? Por exemplo, isso agora, né? Isso poderia ser uma possibilidade. Ou pode ser que aquele Dr. Doom que a gente vê com o Franklin no final do quarteto, não sei, de repente pode ser que ele leva a criança embora e os pais voltam pra buscar? Pode ser. Entendeu? E ele traz pra cá? Pode ser que é o Dr. Doom do nosso mundo e aí o Dr. Doom do nosso mundo foi lá buscar o Franklin, talvez. Eu acho que não, porque eu acho que como eles estão mexendo com diferentes realidades e eles vão ter que... Eles vão usar o mesmo ator do Tony Stark, é bem possível que eles vão falar que numa outra terra... O Tony Stark não virou Homem de Ferro, ele virou Dr. Doom. Pode ser? Será que eles iriam tão longe? É que eu acho que Cara, seria uma explicação ótima do porquê que tem o mesmo ator que a gente viu lá, porque... Mas, sinceramente, ele precisa estar sem máscara? Porque ele só aparece de máscara. Você acha realmente que eles vão colocar o fucking Robert Downey Jr. e não vai ter o rosto dele aparecendo? Mas ele é nada... Gente, antes da Marvel, ele não era nada. Eu entendo, mas hoje ele é um dos atores mais bem pagos que tem em tela. É igual o Sylvester Stallone fazendo o Juiz Dredd também, que o Juiz Dredd nunca tirou o capacete nos quadrinhos. Primeira coisa que os caras fazem no filme do Dredd com o Stallone é que tira porque, porra, é o Stallone, você não vai esconder o rosto do cara. Eu só fico meio assim de usarem essa desculpa porque o Dr. Doom é da Lativéria. Ele é uma pessoa de origem cigana. Ele não é o Tony Stark. Ele não é um ricaço americano. Mas até aí eles já fizeram já na Marvel, que mudaram também o Mestre Supremo da Magia também pra, né, mudaram totalmente ele, né? Não sei se eles estão muito ligando pras etnias. Não, é uma pergunta que eles vão fazer com o Dr. Doom. Pode ser sim que seja um projeto onde o Robert Downey Jr. não vai mostrar o rosto. Pode ser que só mostre com uma maquiagem absurda. Meio igual acontece com o Coisa no Quarteto, né? Assim, a gente tem poucas cenas dele humano e depois é só ele, né, já transformado. Mas o ator do cara do Coisa, ele é um desconhecido, né, perto do Robert Downey Jr., né, seria como colocar o Chris Evans pra fazer um papel hoje e ele tá inteiro coberto, sabe? Sim, eu não sei se é interessante para a Marvel mostrar o Robert Downey Jr. Esse que é meu ponto. Então, assim, a gente vai ter que esperar mesmo pra saber. Saberemos em 18 de dezembro de 2026, que é quando estreia Doomsday. Eu não tô com pressa. Como eu já falei, eu não aguento mais o MCU aqueles, né? Eu tô de boa. Eu só realmente queria muito, assim, como um desejo meu, de que eles se permitissem fazer mais filmes como eles fizeram séries mais diferentes, sabe? Tipo, que eles entendessem finalmente, que é o que a gente falou lá no começo do episódio,
super-heróis é um mélier, não é o gênero. O seu filme pode ser de terror, seu filme pode ser de suspense, seu filme pode ser policial, seu filme pode ser de magia, porque tem esse lado também, que a Marvel tem o Doutor Estranho, que tem a parte magia, só que a magia, da forma como eles acharam que fazia sentido enfiar magia no mundo da Marvel, ela é muito mais o que nos quadrinhos seria o cósmico do que necessariamente mágico. Magia mesmo, eles nunca introduziram, porque todos os personagens mágicos que eles colocaram até hoje, eles colocaram de uma forma meio cósmica. Então, a Feiticeira Escarlate é mais cósmica, o Doutor Estranho é mais cósmico, não é tanto magia per se. Então, eu ficaria feliz que eles fossem pra outros caminhos, sabe? Tentassem ir pra outros lugares, tentassem fazer coisas mais diferentes, assim, e saíssem do filme de boneco, porque filme de boneco está cansativo. A audiência deles claramente vem caindo absurdamente, assim. Tá caindo de um jeito nunca antes visto. Eu acho que só vai subir de novo quando eles fizerem o filme de X-Men, finalmente. Aliás, eu falei que eu tava zero ansioso pra Avengers Doomsday, mas na verdade a gente vai finalmente ter a introdução dos X-Men. Vai ser em Doomsday? Sim. Ó, no elenco tem Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden. Olha só. Vai ter a Funk Jansen como... não tem nenhuma atriz aqui que a gente possa identificar como sendo a Jean Grey. Então, aparentemente vai ser Ciclope, Noturno, Mística, Magneto, Professor Xavier. Agora a gente vê que realmente o MCU foi longe demais, porque eles colocaram Deadpool e Wolverine no meio, né? Porra, aí fodeu. Puta que me pariu, cara. Não aguento mais Deadpool. Não aguento mais Deadpool. Então é isso, né, gente? Então acho que deu. É a isso. gente chegou Vamos no Deadpool. esse episódio, né? Deu, né? Deadpool deu. Chegamos no fundo do poço, tá na hora de parar de cavar. Vamos lá. Não, Deadpool é meu limite pessoal. Eu agradeço demais. Pode rir, porque não dá, pra mim não dá. Eu te entendo, amiga, tá tudo bem. Ai, amiga, é difícil demais. Muito obrigada por vocês terem vindo pra cá conversar com a gente sobre esse filme, os quadrinhos, e pensar com a gente sobre o legado MCU 2.0 que a gente tá vivendo, porque a gente não aprende. E no começo eu falei que eu tenho uma ideia, né, assim, um palpite mesmo de quem acompanha a rede social, conversa com muitos fãs sobre o que tá acontecendo com o quarteto, não tá vingando muito. Muito brevemente, eu acho que são dois fatores. Um é essa coisa de que os filmes do quarteto, né, foram grandes bombas, aí eu acho que o pessoal tá um pouco com medo, com receio de ir ao cinema, o que é uma grande bobagem. Se você está ouvindo esse episódio agora e você ainda não foi, vá, porque é um filme no mínimo bonito, é um filme sim da Marvel, então vai ter a lutinha final, mas é legal, né? É um filme gostoso de assistir, é um filme bem pipoca, gostosa, pra você passar uma tarde ali no cinema, ou início de noite, enfim. Temos um problema que é questão de distribuição desse filme, né? Por ser PG-13, tá muito difícil de conseguir sessões legendadas na maior parte dos lugares, então talvez isso seja um agente dificultador, mas eu acho que o que ajudou a dar uma queda grande na audiência foi o sucesso do Superman. Ele saiu primeiro, e aí eu até entendo vir assim o quarteto na sequência, mas a verdade é que Thunderbolts também já não foi um grande sucesso, e o Superman veio e engoliu todos eles, né? Então, tendo dito isso, o Superman a gente já falou aqui, se você não ouviu o nosso episódio, volta algumas casinhas, é um episódio muito bacana, é um filme bom, mas Quarteto também é um filme bom, os dois são bons, então os dois valem a pena de ser visto, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma nova versão do Perdido na Estante do Superman, chamando o Telly e o Rodrigo daí também. Pior que a gente não assistiu. A gente não viu ainda, não sei se veremos. Ai, gente, eu não sei se eu vou ver. Eu vou dizer que eu tenho preguiça do Super-Homem. Eu tenho muita preguiça. Eu tenho preguiça da DC de forma geral, tá? Eu não gosto muito da DC. Mas eu vou falar pra vocês dois que eu entendo perfeitamente. Eu acho que os heróis, né, enfim, da Marvel são mais legais de conhecer e tal. Tendo dito isso, esse filme do Superman, ele é diferente dos outros. Assim, ele é um filme bastante solar, sabe, bastante esperançoso. Eu acho que vale a pena vocês darem uma chance, assim. Ele não é mais do mesmo, sabe? Tal qual o quarteto, os dois têm essa coisa em comum de... Gente, a origem todo mundo sabe, tá? É isso aqui, e daqui pra frente vambora, então
deem uma chance. Tá chegando já nos streams, eu acho que vocês devem dar uma chance, sim. Olha, considerando que são vocês recomendando, a gente pode repensar um pouco. De casa eu vejo. Isso, espera chegar no streaming, amigo. Já tá chegando no streaming. Enfim, meninos, vamos fechar o programa, então. Bem, então eu agradeço demais a companhia de vocês dois. Muito obrigada, Telo, Rodrigo. Obrigada por vocês terem vindo aqui no Perdidos. Foi muito divertido reassistir, né, o Quarteto Fantástico com vocês, pensar junto, aprender um pouquinho sobre os quadrinhos. Obrigada, meninos. Voltem mais vezes à casa de vocês. Obrigado pelo convite, obrigado, Basso. É sempre um prazer conversar com vocês e é sempre um prazer falar de coisas que a gente gosta juntos com vocês. Então, podem chamar sempre. Tirando quando o autor é cancelado, eu vou aparecer. Eu agradeço também. Vocês costumam falar com o Telo com mais frequência. Fazia tempo que a gente não se falava. Então, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Vai matar saudades. Deixar aquele nosso merchan bem rapidinho aqui. Eu e o Telo fazemos um podcast chamado Mais um Podcast de Casal, que, como o nome diz, é mais um podcast de casal. Então Exato. a gente basicamente só fala ali um pouco da nossa vida e também comentamos filmes, séries, música. De forma bem menos profissional do que a do e o Basso. Né? Não tem nem comparação, né? Não dá nem pra... Mas a gente tá lá falando da nossa vidinha, né? E coisas que a gente faz, enfim, e assuntos pertinentes ou não ao ser humano. Vocês podem ouvir aí em qualquer lugar que vocês ouçam podcasts, a gente vai estar lá. Eu sou músico, então vocês podem ouvir aí também nos serviços de streamings e afins. É uma das minhas bandas, que é a Flamingo, e eu tenho uma outra banda chamada Citrosônica, que ainda tá em processo de lançar coisinhas aí, mas deve sair em breve. Tá bastante atrasado já, mas uma hora sai. E nas redes sociais eu sou @LeiteCruz. Basicamente no Instagram e Blue Sky, às vezes eu lembro que eu tenho, e só também. Sim, me sigam nas redes também, eu sou o Telo Caeto, THELLOCAETO, e eu sou designer, eu sou artista, mas de vez em quando eu posto vídeos meus dançando, como eu falei mais cedo, que eu faço aula de dança, então me sigam aí no Instagram, me sigam também no Blue Sky, TikTok, eu sou uma pessoa mais das redes que o Rodrigo, então eu estarei em uma rede. Qualquer rede que você for procurar por esse nome, você vai achar. Mas o design não é uma arte? Fica essa provocação. Não. Te respondo agora, não. Não, nossa, eu ia falar isso, eu falei assim, tipo, tal coisa, mas eu sou um artista mesmo, pensando nisso, mas não era, eu ia falar até que tinha ganhado prêmio, tudo, mas aí... Design Basso. Não é arte. Puxa vida, ainda bem que foi o Rodrigo que falou, que não fui eu. Design. Olha, esse garoto se põe muito pra baixo. Não, eu ia até comentar que, assim, todo casal é formado realmente numa pessoa que tá cronicamente online e a outra que não liga muito pra rede social, né? Exato. Mas Exato. o ponto do design é que design é para cumprir uma função. A arte não tem função. Essa é a principal diferença. Então tá bom. tendo dito isso, o Telo acabou de quebrar o meu gancho, que era... E o lobo mau, hein? Ele assoprava pelo focinho ou pela boca? Fica a pergunta. Fica o questionamento. Fica o questionamento. Ouvinte, se você souber essa resposta, por favor, me ajude, porque agora eu vou ficar martelando nisso, entendeu? Semanas a fio até chegar numa conclusão. Não vai ser fácil. Coitado do Basso. Basso, te desejo boa sorte com esse novo desafio no nosso relacionamento. Basso continua sem redes sociais porque ele é um homem sábio, né, Basso? Sim, continua sem redes sociais, gente, mas se precisar falar comigo, manda um recadinho nas redes do Perdidos ou pra Domênica que ela passa o recado. Uma pessoa que preza pela sua saúde mental, não é mesmo? O que é o autoconhecimento de você saber que você é um adicto, né? E que você não tem a possibilidade de consumir algo de uma maneira com parcimônia, né? Ou você corta inteiro ou você volta a gastar de 3 a 4 horas por dia com rede social, né? Se afundando naquela merda. Olha só, e se você for de 46 minutos, se você for de 4 horas de Instagram, você pode aproveitar e seguir o Perdidos na Estante lá, que é Perdidos na Estante Pod. Também estamos no Blue Sky, é só procurar por Perdidos na Estante. No Instagram eu tô lá como domenica.mendes, no Blue Sky como domenicamendes.com, e eu espero vocês no próximo episódio. Ouçam também o podcast do Rodrigo e do Telo, conheçam as músicas do Rodrigo. Eu vou deixar tudo isso linkado no
post. E se você acompanha a gente pelo Spotify, vão estar lá também recomendações. É só olhar pelo celular que aparece pra vocês lá embaixo. Uma função muito legal. É isso, né, meninos? Acho que a gente tem um episódio. Então, bora naná, né? Bora naná, tá na hora. Deu minha hora. Bora botar a cadeirinha do bebê no carro. Ai, o bebê, no caso, sou eu. Então, é isso, gente. Boa semana. Até o episódio da semana que vem. Beijos, obrigado, tchau, gente. beijo, gente. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Telo Caetano, Rodrigo Cruz e Senhor Basso. A pauta é de Domênica Mendes e Senhor Basso. A produção é de Domênica Mendes. O assistente foi narrado pelo Leonardo Tremesquim, que também assina a edição desse episódio. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Não, DC é muito sem graça. Olha os heróis principais da DC, que coisa sem graça. Ai, gente, é sério. É um homem invencível, bonito. Uma mulher invencível, bonita. E um ricaço que bate mendigo. Ah, gente, sério. Um universo em que você tem que ficar resetando as coisas o tempo todo pra fazer sentido. De 5 em 5 anos, É Crise nas Infinitas Terras, é Zero Hora, é o... Como se a Marvel não resetasse a cada tanto tempo, né? Não, na verdade a Marvel assume as próprias bagunças. Exato, ela mistura as bagunças e resolve as bagunças. Ela não fala, ai, vamos resetar. Não. Finge que nada aconteceu, vamos começar do zero. Segue o baile. Novo Vocês 51. podem ficar tranquilos com relação a isso, assim. Não é um reboot, mas é um bom filme. Dá uma chance, dá uma chance. Tá, vou tentar por você, Domênica, não pelo Basso, mas por você. Entendo. Eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa no jogo. No jogo, faria a mesma coisa. Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at IPVanish.com/audio.